Pronto. Mana Cláudia, o Oséias 6:3, o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é esse texto? É isso? É? Isso. Tá, 6:3, tá? Obrigada. Por nada, minha amada, que isso. Então vamos lá, amados. O Hebreus capítulo 5, então verso 12 ao 14, né? Há uma exortação para aqueles que negligenciam o estudo bíblico, né? Porque vocês sabem que a gente peca por fazer o que não deve, por deixar de fazer o que deve, né? Então, assim, há um pecado em estar negligenciando, deixando de buscar a Deus, né, por meio do estudo bíblico. Há um pecado nisso, fato. Toda vez que o povo de Deus rejeita o conhecimento, ele de alguma maneira, ele é destruído. Aí voltamos lá em Oséias, tá? Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos lá. Oséias capítulo 4. A gente percebe fácil quando o povo não tem muito hábito de ler a Bíblia, que tem uns livros que não acha de jeito nenhum. Naum, não, isso não existe, professor. Tá brincando com a nossa cara. Não, Naum existe. Existe Naum, existe Joel, existe Filemão, que é lá no Novo Testamento, pequenininho, mas tem. Né? Teve um tempo do Pokémon, lembra? Que era para achar o Pokémon. Eu falo, achar Pokémon é fácil, quero ver achar Filemão. O povo não achava Filemão, tá no Novo Testamento, ó. Então tem. Onde fica Naum, Obadias? Eita, meu Deus. Mas existe. Vamos lá. Também ninguém é obrigado a saber tudo, né, irmão? Até a gente, às vezes, tem uma dificuldade. Mas Oséias capítulo 4, versículo de número 6, diz assim um texto, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha que coisa interessante. Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Não é porque não tinha. Faltou o conhecimento não é porque Deus deixou de enviar os seus profetas e os seus ensinadores. É porque eles rejeitaram o conhecimento, né? Esse é o ponto. Não é porque não tinha o conhecimento, é porque eles rejeitaram. A gente pode até fazer um linkzinho aí com o nosso tempo. Hoje não tem, amados? Claro que tem. E não tem o conhecimento à disposição, eu digo? Não tem cursos baratos aí? Inclusive, né? Que as pessoas às vezes colocam em empecilho tudo quanto é jeito. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu tenho dificuldade em aprender. Eu falo, rapaz, vem para o Teologia Seminário aqui, Palavra da Vida, que eu dou um jeito para você ter tempo. Você faz curso, tendo dinheiro ou não. Se tiver dificuldade, pode contar comigo quase que 24 horas diariamente. Eu não é, irmão. Então isso é tudo para mim, desculpa, esfarrapada. Então olha só, porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa grave aqui, irmãos. Né? Então, assim, capítulo 4 aqui, verso de número 6, lá no capítulo 6, também de Oséias, capítulo 6, verso 6. Vamos de novo aqui para o livro de Oséias. Olha o que diz também a respeito do conhecimento. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Queridos, é muito melhor nós adquirirmos conhecimento de Deus, crescermos no conhecimento de quem é o nosso Deus, do que, sabe, jejum, campanha, sobe monte, desce o vale e faz voto, e um monte de sacrifício e oferta. Deus diz, calma, isso aqui tudo, para mim, isso aqui poderia ser jogado de lado, se vocês me conhecessem de fato. Era muito melhor. Eu teria muito mais prazer num relacionamento pessoal, onde a gente iria de fato se conhecer, né? Muito melhor do que a questão do sacrifício, dos holocaustos, porque a religião, ela enfatiza, a religião, ela dá valor aos feitos, né? Mas o evangelho dá valor ao relacionamento. E esse relacionamento, como eu disse na semana passada, vem por todo relacionamento entre duas pessoas, vem por investimento, né, em contato, vem por investimento em tempo, mas o tempo de relacionamento. Então a gente se relaciona com Deus através da oração, fato, lógico, é indispensável, é o mesmo peso que se dá à oração, também deve se dar ao conhecimento bíblico. É o que Pedro diz, graça e conhecimento, não é, irmãos? Então não há mais importante nem menos importante. Tá certo? Acho que já falei isso com vocês. Alguém me perguntou, professor, qual é o mais importante então da fé?
A vida de oração, o que o senhor fala? Ou a vida de estudo bíblico, conhecimento bíblico, investigação bíblica? E a minha resposta é simples. Pergunta para o passarinho qual é a mais importante das suas asas, a esquerda ou a direita? Não há mais nem menos, irmãos. É igual, né? Vida piedosa, de oração. Então a gente precisa equilibrar essas coisas, dosar essas coisas. Se você é uma pessoa muito dada à oração, ao jejum, às disciplinas espirituais, que a gente chama piedosa, e esquece e despreza o conhecimento bíblico, vira um fanático, chato, um juiz de todo mundo, um santarrão. É uma coisa de doido, ninguém consegue conviver com uma pessoa dessa, irmão. Né? Ninguém quer perto, porque o cara é chato demais. É o extremista, né? É o chato. Tem o xiita e o chato. É o chato da fé, aquele extremista da fé. Se você também se debruça diante da Bíblia, se debruça diante dos livros, se você é dado, né, a investigação bíblica e despreza essa vida de oração, se torna também um cara frio, um cara mecânico, um cara que acha que tem resposta para tudo, um cara também chato, de outro lado. Então percebe que a gente precisa ter um equilíbrio, mas que uma coisa não é mais importante do que a outra, mas as duas, né, fazem parte de um conjunto para que a gente possa, de fato, ter uma vida saudável, abençoada por Deus. Então, bora lá. O culto a Deus, além de afetar e equalizar, veja bem, as emoções, deve, sobretudo, transformar o entendimento, irmãos. Tá? Pois é uma comunicação e um relacionamento entre dois seres racionais. O Romanos capítulo 12, quero ler com vocês, capítulo 12, verso 1 e 2, né? Romanos. Então, olha só, escrevi isso aqui para a gente extrair aqui algum pensamento. O culto a Deus, além de afetar e equalizar, né? Assim, colocar em ordem as emoções, deve, sobretudo, transformar o entendimento. Por que eu estou dizendo isso? E a gente vai pegar o texto aí de Romanos. Porque é o seguinte, nós, principalmente pentecostais brasileiros, tá? Porque a gente é um povo expansivo, né? Um povo assim, o latino, né? O latino, ele é um povo diferente do europeu. O europeu é frio, aquelas pessoas que não expressam suas emoções. Mas a gente chora e chora alto, ri alto, e abraça mesmo, e toca. É um negócio de doido, né? E dança e pula. Nós pentecostais, assim, somos mais expansivos. Então, o culto a Deus envolve os afetos, as emoções, envolve a presença de Deus física. É fato, irmãos. Nós somos pentecostais, né? Se não fôssemos pentecostais, não teria essa ênfase. Mas nós pentecostais, isso é bênção, é bom demais, é bíblico, é de Deus. Graças a Deus, que coisa boa, né? A gente ter esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente expressar com essa liberdade. Então, quem quer dar glória a Deus dá alto, quem não quer dar baixinho, né? Quem quer, sei lá, expressar diante de Deus através de uma dança, não tem problema, né? Cada um expressa, nós temos essa liberdade. Mas se a gente fica só nisso, só atinge emoções. E chora, inclusive. Tem gente que se derrama em lágrimas, fala, eita, tá quebrantado, né? Deus está operando aí e tal. Mas às vezes é só na emoção e no momento. Saiu dali, acabou a música. A gente percebe isso muitas vezes, né? Acabou a música, parece que o fogo apagou. Aí vem a mensagem, parece que todo mundo está... Ué, o que aconteceu? Que fogo de palha era esse? Porque as emoções, elas são volúveis. Elas vão e vêm, sobe e desce. O coração é assim. As emoções são assim. Vem como uma avalanche e se vai também muito rápido. Então há esse aspecto importante da vida do ser humano, porque o ser humano é emoção. Só que o culto, para ser bíblico, completo, ele precisa atingir o raciocínio, o entendimento, que é o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12. Vamos ler? Verso de número 1 e verso de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, experimenteis, olha que coisa interessante. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, não? Então, vamos ler junto, só para vocês acompanharem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que sacrifício é esse? Né? Que culto é esse que ele está falando? O culto racional, não é o que está escrito aí na sua Bíblia? O culto lógico, né? O termo original aqui é adoração
lógica, é a doxia, lógicos, tá? O original é esse, né? Então é o culto racional, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o culto racional transforma o entendimento. O entendimento atingido, transformado, transforma-se a vida. Entende, amados? Então, onde o fogo cai, onde arrepio, né? Pode se arrepiar da cervical até a cóccix. Pode ser aqui arrepio, né, completo e tal, e pode sentir a presença de Deus. Mas se o entendimento, a compreensão, se a palavra não transformar o nosso entendimento, nós não vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente não muda o comportamento porque o caráter não é mudado, porque a compreensão não é mudada, porque ainda a cabeça é do velho homem. Isso aqui precisa ser atingido, transformado. Irmãos, crer é também pensar, né? Como diz o teólogo, né? Penso, logo existo. Não, creio, logo existo. Mas penso também, a fé é lógica. Deus se comunica com os seres racionais, somos nós. E é pelo raciocínio transformado, pela mente de Cristo, é que Deus vai transformando. A gente faz e sabe por que faz. O que Deus quer, irmãos, não é atingir apenas as nossas emoções, o nosso coração. O que Deus quer é transformar o nosso entendimento, para que a gente tenha a mente de Cristo. Como diz Colossenses, capítulo de número 3, vamos ler o texto aqui, ó. Nem estava na programação, mas como um bom pentecostal que eu sou, desce na hora, assim, ó, fresquinho. Então, Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 1 e o verso de número 2, diz assim, ó: porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha o termo, pensai. O buscar e o pensar, eles estão ligados. Eu não busco apenas com o coração, mas com o entendimento. Paulo disse algo muito interessante lá na sua carta aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo disse o seguinte: eu falo mais língua do que todos vocês. E não é que ele era poliglota, embora fosse mesmo, mas ele não estava se referindo às línguas que ele falava, o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, não era isso. É línguas mesmo, né? Línguas espirituais, línguas estranhas. E ele disse assim: mas eu quero falar 5 palavras do meu entendimento, do que 1000 em outras línguas. Porque quando eu oro em línguas, eu oro bem, meu espírito fica edificado, mas o entendimento fica sem fruto. Olha que coisa interessante. Veja como Paulo, ele une, irmãos, e ele dá igual importância, né, às questões carismáticas, às ações do Espírito Santo, às manifestações do Espírito Santo pelos dons, mas ele dá ênfase também, de igual modo, à questão do entendimento. A gente leu aqui Romanos, a gente leu Colossenses, a gente leu, pelo menos eu recitei aqui para vocês, o 1 Coríntios, todas as cartas de Paulo, mas olha o equilíbrio que ele propõe, a palavra de Deus propõe, né? Para que a gente entenda, faça com consciência, com entendimento transformado. Então, quando Deus transforma um entendimento, uma compreensão, amados, independente das emoções, quem manda é isso aqui, ó. Inclusive isso, manda nisso. Porque quando isso quer mandar nisso, meu irmão, o estrago é grande. Vai tomar decisão no calor das emoções, né? Vai quando está apaixonado tomar decisões. Vai quando está irado tomar decisões. Vai tomar uma decisão quando você está emocionado, para você ver como depois você vai se arrepender na grande maioria das vezes. Porque as emoções, elas nos enganam. O coração do homem é enganoso. Já disse a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17, acho que verso número 5, alguma coisa assim, né? Então, só para concluir aqui, ó, que o culto a Deus ele deve afetar não só as emoções, né, que elas devem ser mesmo equilibradas. O Espírito Santo vem e equilibra, nos dá o equilíbrio emocional, né, mas também deve atingir o pensamento, a compreensão. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? A gente tem 2 minutos aqui, eu gostaria de conversar com vocês a partir de alguma questão. Porque se eu entrar em algum ponto aqui, não vai dar mais tempo de eu desenvolvê-lo, né? Quero falar ainda com vocês um bocado de coisa aqui, nessa mesma linha,
aqui de raciocínio, de entendimento. Não? Eu achei interessante. Professor, você leu Colossenses 3? Isso, só um minuto, Gabriel. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, tá? Colossenses 3, 1 e 2, né? Pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Vocês que gostam de anotar, anotem em Filipenses capítulo 4, verso 8 também. Aí já junta com esse Colossenses aí. Filipenses 4 e 8, né? Se alguma virtude, algum bom pensamento, se alguma coisa boa, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é o que diz Paulo em Filipenses também. Tá vendo? Ó? Sempre nessa linha aí. Gabriel, pode perguntar ou falar, meu irmão? Não, uma observação que eu achei interessante a questão dos cinco lá, né? Para você ser doutor, no caso, conhecedor, né, ensinador e tudo mais, você não precisa ser apóstolo, ou você não precisa ser profeta, ou você não precisa ser pastor. Agora, para você ser apóstolo, você tem que ser douto, você tem que ser conhecedor. Para você ser profeta, você precisa ser conhecedor. Para você ser pastor, você precisa. Então, para ser um, você não precisa dos outros quatro, mas para os cinco, você precisa ser um conhecedor, né? Precisa do ensino. Sim, porque todos comunicam a palavra, né? Todos. É que o apóstolo hoje, eu vou dar aqui uma opinião, tem outras opiniões, tá? Mas só para a gente direcionar aqui. O apóstolo hoje nós entendemos como um missionário, aquele que vai em lugares que Cristo não foi anunciado e tal, e anuncia o evangelho, o missionário. Então ele precisa, ele precisa do conhecimento porque ele vai plantar uma igreja, ele vai doutrinar uma igreja, ele vai formar lá um pastor, um líder, deixar ele lá e ir para outro lugar. Então esse é o papel do apóstolo basicamente, né? Ir onde Cristo não foi anunciado, ganhar pessoas para Cristo, plantar uma igreja, deixar um pastor lá, né? Um pastor para cuidar daquele povo e ir para outro canto. Então, basicamente é isso. Então, ele precisa ter, para formar um pastor e doutrinar uma igreja, ele precisa ter um conhecimento sobre as doutrinas da Bíblia. Mas ele não é um mestre, né? O profeta, que seria um pregador itinerante, a gente vê Ágabo e outros, mas eu esqueci agora o nome. Enfim, Apolo também. Ele precisa pregar. Você está pregando, precisa conhecer, né? Mas ele tem uma pregação, nem sempre nesse aspecto doutrinário, entendeu? Então essa parte fica mais com o pastor, a gente vai chegar lá, né? Pastor e o mestre. Alguns até pensam que pastor-mestre é a mesma pessoa, né? Que o texto se refere a pastores mestres, mas calma aí que a gente chega lá. Então o pregador, que é o profeta seria hoje o pregador itinerante. O evangelista, basicamente ele tem uma mensagem, que é o evangelho. Cristo salva. Você é pecador, existe um Salvador e ele é Cristo. Basicamente é isso. Ele não fala sobre os anjos, ele não vai doutrinar sobre, sei lá, os dons espirituais. O evangelista fala sobre o evangelho. Jesus salva. Pronto, é isso. Então ele precisa entender o plano da salvação, né? Basicamente o plano de salvação. Tá ótimo. Se o evangelista fizer isso aí, tiver isso aí claro, tá ótimo. O pastor já é um cara de conselho, já é um cara que caminha com as pessoas, cuida, né? Conhece a história das pessoas, se envolve, é o paizão. É aquele pai, né, que abraça a grande família, ele articula uma igreja local no sentido de identificar dons, preparar as pessoas para aquilo, enfim. É o cara que cuida do rebanho, é o pastor. Para isso, claro, que ele precisa conhecer, né? Ele precisa dar um conselho bíblico, ele precisa ensinar o povo, pregar o povo. É por isso que alguns entendem que são pastores mestres. Agora, o mestre, especificamente, é o cara que doutrina mesmo. É o cara que ensina mesmo. É o cara que vai pegar as doutrinas da Bíblia, os principais ensinos fundamentais da Bíblia, e ele vai explicar, ele vai discipular, né? Inclusive, ele forma pastores, ele forma apóstolos, ele forma os outros. Então, o mestre é o cara que ele domina. Ele precisa ter um domínio mínimo necessário para que as pessoas entendam o que é o Evangelho, o que é a Bíblia Sagrada. Então, o mestre é o cara que ele é chamado de fato, muitas vezes, para resolver questões doutrinárias. Então, o que esse mestre fala? É por isso que sempre que eu recomendo para vocês, eu não recomendo evangelista. Professor, e o pastor fulano de tal lá, o pregador fulano de tal, o evangelista não sei das quantas. Calma, meu irmão. Você quer aprender doutrina? O mestre fulano, o mestre ciclano, esse cara aqui foi chamado por Deus para expor as doutrinas da Bíblia.
Não que os outros, eu não estou questionando caráter, fidelidade, nada disso, mas a nossa referência para ensino são mestres, pessoas que dedicam a sua vida para estudar as Escrituras, né, todos os dias. Tudo que a Escritura apresenta, então o mestre ele tem essa função. E aí, toda igreja precisa ter os seus mestres, né? Toda igreja precisa ter aqueles que ensinam de fato, aqueles que chamam as pessoas para essa importância do ensino. Então a gente tem na igreja escolas bíblicas, você tem lá muitas vezes palestras para formar, né, os novos convertidos, que é o discipulado, você tem graus, né? Como tem na escola, você tem na igreja também graus de ensino e aprendizado, então novos convertidos, formação de obreiros, enfim, você tem uma variedade enorme. E aí tem os seminários de teologia também, né, que é uma forma de exercer o ministério do mestre, né? Do ensino. Tudo bem? Bora lá, podemos aqui encerrar ou tem mais alguma questão? Tá tudo certo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.